de seu pai, que foi brutalmente e covardemente assassinado na rua Maciel Pinheiro, em Campina Grande. Muito bem. Primeiro, é um fato já resolvido do ponto de vista histórico, são 69 anos que nos afasta do dia em que ele sofreu o atentado, 14 dias depois vem a falecer, de modo que para a família, para nós da família, independentemente de qualquer tratamento histórico a ser dado ao tema, nós na família temos 69 anos de depoimentos ouvidos, de leituras em obras escritas, enfim, para nós não há qualquer sombra de dúvida sobre o que vou dizer aqui. Primeiro, o assassinato de Félix de Souza Araújo, que era assim chamado meu pai, deu-se num contexto político, eminentemente político. Félix era vereador e recebia, naquele então, recebia informações, notícias de denúncias contra o gestor da época, que era o prefeito Plínio Lemos, o prefeito da época. E Félix, então, no uso das atribuições e no dever, sobretudo, de representante do povo, iniciou um processo de investigação sobre essas contas. Seriam verdadeiras essas denúncias? Não seriam? O que é que deve fazer, então, o representante do povo? Olha, pedir documentos e analisar as denúncias que são feitas para verificar se procedentes ou não. Bastou isso, Ricardo. Bastou isso para despertar a ira dos que viviam rodopiando o poder da época, e muitos deles exercendo as artes da bajulação, né? E de sorte que, incomodados com o que Félix vinha fazendo, esse estudo profundo, para que se respeitasse o dinheiro do povo, que o dinheiro do povo fosse aplicado como deve ser aplicado, Félix, então, no dia 13 de julho de 1953, eu tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses, por aí, um funcionário da prefeitura, trazido do interior de Pernambuco para ser fiscal da feira central de Campina Grande, como se aqui não tivesse alguém que precisasse de trabalhar, conhecesse a feira e fosse ser fiscal da feira. Esse sujeito já tinha cometido lá, no interior de Pernambuco, segundo consta, algumas infrações penais. Precisamente não tem os elementos para identificar quais foram essas infrações penais. Mas a notícia que estou lhe passando, não estou dizendo pela versão de mim mesmo. Estou dizendo porque está lá nos autos do processo. E aqui está sentado não somente o filho, mas um advogado criminalista também, que conhece os meandros dessa história. E esse elemento, então, encontra Félix, está saindo da prefeitura com os documentos, por volta das 13h30, mais ou menos, 13h15, 13h30, quando este elemento, um brutamontes, fisicamente totalmente desproporcional da figura de Félix, que não tinha essa compleição física que eu tenho, era mais altura, era mais baixo e menos corpulento. E o sujeito, então, um gigante, parte para cima de Félix para arrancar das mãos de Félix os documentos que ele pedira oficialmente por protocolo à prefeitura e na condição de vereador jamais poderia entregá-los. Então Félix foi atacado como cidadão, como representante do povo e como quem guardava um documento público que estava sob seus cuidados naquele momento. Triplamente atacado nessas 3 linhas. E nesse compasso, Félix reage, claro, jamais entregaria aquele documento, principalmente sendo Félix a pessoa da bravura moral que tinha, não entregaria em circunstância nenhuma, morreria como morreu, como sofreu atentado, mas não entregaria como de fato não entregou.
Então, o bandido atira em Félix, os tiros são quase que imediatos. Não sei se não há como precisar com exatidão como se deram, mas na hora dessa troca de tiros, Félix sofre um tiro nas costas que secciona a medula espinhal em 2 pontos, mas atira também quase que simultaneamente, um pouco antes ou um pouco depois, no mesmo momento. Não se tem uma definição sobre esse fato, na perna do sicário. E ele sai mancando sobre os protestos e a perseguição pública aos seus passos. Bingo vai se esconder onde? Na casa do prefeito de então. E lá foi preso no quarto do prefeito. O prefeito estava viajando. Mas ele lá foi preso. A polícia foi lá, foi buscá-lo lá dentro, em flagrante delito, foi preso. E o processo inicia, tomou-se alguns depoimentos iniciais, depois a versão já veio, ele já acompanhado de advogados, pessoas com ligações com o próprio prefeito. Inicia-se a instrução criminal. Em uma audiência, a primeira audiência que ele veio, o advogado nosso da família, que foi o doutor Joacir de Brito Pereira, pediu para que ele não pernoitasse aqui, ele fosse para João Pessoa. Porque aqui ele corria perigo, dado o estado de comoção da cidade e dos presos também. O juiz, então, um grande juiz, um grande magistrado, achou, não, eu não preciso fazer isso, eu vou dar todas as recomendações para que se dê a segurança necessária a ele, e amanhã continuamos a audiência. A audiência já tardava. Né? Então, quero que seja dada toda a segurança a esse cidadão para que amanhã seja possível prosseguir no processo. Qual o quê? Por volta da hora do jantar, desaparecem do presídio todos os elementos de segurança que tinham e foram para as proximidades fazer sua alimentação ou qualquer outra coisa. E os presos na cadeia arrombam as celas, abrem a cela do Madeira, abre a cela do João Madeira e trucida o camarada. Morre. E com isso, processo arquivado. Qual o grau de responsabilidade do prefeito neste caso? Pelo menos, de logo se mostra. O da omissão, o primeiro. Porque sabia o prefeito e ouvia os depoimentos, são repetidos, nós temos aí informações de 69 anos, que se dizia a plenos pulmões no seio da prefeitura, olha, por exemplo, expressões tais como Félix só se cala com um tiro na boca. Ah, se Plínio tivesse um amigo, isso não estava acontecendo. Manteiga no nariz de gato. E de onde já se ouviu falar que um fiscal de feira fizesse por conta e risco próprio, não sendo ele nem mesmo da cidade, assumisse só a seu risco próprio para agradar alguém? Não é possível. Encomenda. É jogar de forma brutal, apostar na idiotice pública, é apostar numa crise geral de cegueira para examinar bem os fatos. Como é que esse sujeito teria o desplante de atacar um vereador amado pelo povo, como era Félix? Sem costas largas, sendo ele um desconhecido da cidade, estava aqui há pouco tempo e foi bajulado por assessores do prefeito, colocado inclusive para ser funcionário da prefeitura. Um dia desse, alguém, acho que algum familiar
do ex-prefeito, fez um artigo, uma crônica, dizendo: esse funcionário só teve contato com Plínio uma vez. Não é verdade. Não é verdade. O próprio João Madeira desmente isso no seu interrogatório. Quando ele diz, por exemplo, o assassino. João Madeira. O assassino. O autor material. O autor intelectual, então, ficou Impune. Impune porque não houve possibilidade de descortinar esse processo. E sabe o que se diz aí também? É uma das versões que nos chegam como familiares, ouvimos várias vezes, de várias pessoas, de vários amigos, de conhecidos, até de pessoas desconhecidas, que havia o interesse na queima do arquivo. Aproveita-se aquela velha história que está aí nos ditos populares, né? Aproveita-se o estado em que se encontrava de comoção os presos, facilita-se que eles executassem a morte do João Madeira. Para quê? Para queimar o arquivo. Queima de arquivo. Junta-se o útil ao agradável. Essa é a trágica história do assassinato do jovem vereador, bravo vereador de Campina Grande, um dos únicos políticos deste país que morreu na defesa do patrimônio do povo. Não no patrimônio pessoal, mas sabe uma coisa? Para os teus ouvintes aqui, o que é mais interessante nessa história, Félix tinha apenas 30 anos de idade. Era isso que eu ia perguntar. Completaria 31 em dezembro, morreu em julho. Tinha apenas 31 anos de idade e foi a mais poderosa e enérgica liderança da política de Campina Grande. Tudo o que aconteceu depois do monumento humano e político que foi Félix de Souza Araújo.